Não ao despejo do acampamento Marielle Vive. Chega de violência. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes e ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na coluna de hoje, nós gostaríamos de dialogar sobre uma situação que já tratamos há bastante tempo aqui nessa coluna e que volta às nossas preocupações, que se trata do acampamento Marielle Vive, em Valinhos, e que nós tivemos notícia que ontem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu pela reintegração de posse e, consequentemente, pela desocupação do acampamento. É importante a gente analisar uma série de questões que dizem respeito a esse caso. Se trata de uma situação que evidencia a necessidade de que no nosso país nós enfrentemos um debate que articula, que une as questões da reforma agrária e da reforma urbana. Porque quando aquela fazenda Eldorado, sem nenhuma utilização, completamente inútil, sem qualquer produção, ou seja, uma terra improdutiva, quando ela foi ocupada pelas pessoas, trabalhadoras e trabalhadores, organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, a primeira reação e a primeira notícia que surgiu por parte dos que se diziam proprietários daquela terra é que era uma fazenda e uma fazenda produtiva, não era improdutiva, ao contrário do que dizia o MST, e que, portanto, não cabia a utilização daquela terra para a reforma agrária. Essa foi a primeira versão e quem tiver curiosidade procure nos arquivos da imprensa na época. Pois bem, quem esteve lá, e eu como, na época, coordenador do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos de Campinas, assim o fiz, estive lá junto com outros militantes e militantes de movimentos sociais de direitos humanos, era fácil de verificar que não havia nada lá, não tinha nenhum animal, não tinha nenhuma criação, né? Portanto não havia pecuária e não havia agricultura, não havia nada plantado, né? Ou seja, era completamente improdutivo. Isso ficou escancarado, podemos dizer assim, evidente. Então, quando o assunto chega na esfera judicial e os pretensos proprietários reivindicam a desocupação, vem uma outra notícia, uma outra novidade. A questão é que o interesse dos que se afirmam proprietários da terra era a transformação daquela fazenda num loteamento urbano. E nós sabemos, Valinhos e outras cidades da região, que têm se transformado, né, em loteamentos, várias áreas rurais têm sido convertidas em loteamentos urbanos de chamado alto padrão para a classe média alta, especialmente paulistana, que se refugia da vida daquela cidade. Então, é interessante observar que a própria questão que primeiramente era colocada de uma terra produtiva rural não era, e que de certa maneira a questão era muito mais o objetivo da utilização, né, para fazer parte do capital imobiliário urbano. Ora, nós temos hoje no acampamento Marielle horta e produção portanto, de alimentos, que inclusive já foram doados para comunidades carentes na região de Campinas, né? É uma terra que era improdutiva e deixou de ser. E ainda também hoje é o local de moradia de centenas de pessoas. Então valeria a pena perguntar ao Tribunal de Justiça de São Paulo como fica a função social da propriedade, como fica a questão do direito à moradia, do direito à terra e a possibilidade de uma terra poder ser ao mesmo tempo moradia, local de subsistência, de sobrevivência, com as pessoas plantando seus próprios alimentos, inclusive em condições melhores do que aquelas que a gente acaba muitas vezes observando, né, dos alimentos que são disponibilizados para a maioria da população brasileira. Tudo isso foi desconsiderado e, em nome do sagrado, sacrossanto direito de propriedade, o Tribunal de Justiça decidiu pela desocupação. É fundamental que todos os movimentos sociais, que toda a militância de direitos humanos, nesse momento, erga sua voz e diga não a essa desocupação, diga não a essa injustiça, para que as pessoas que hoje estão dando, ainda que de maneira provisória, precisa avançar nessa questão sobre uma série de aspectos, para as pessoas que estão dando uma destinação social àquela terra que antes era uma terra inútil, improdutiva, né, que essas pessoas possam lá continuar e que não aconteça essa desocupação.
É necessário, isso já está sendo feito, tomar todas as medidas possíveis, recursos, mas é preciso também fazer a pressão política, e a política no bom sentido, a pressão política pelos direitos humanos e pelos direitos sociais. Portanto, mais do que nunca, a lembrança, inclusive, de Marielle Franco, uma pessoa que tombou, que foi assassinada pela violência do poder político-econômico desse país, nós não podemos deixar que mais uma vez uma violência aconteça, e precisamos, portanto, apoiar a resistência do acampamento Marielle Vive como uma forma de expressar essa grande luta que acontece hoje em todo o país. Mais ainda, em um período ainda de pandemia, que a pandemia não acabou, uma desocupação como essa desconsidera uma ação que está em andamento e tem uma liminar no Supremo Tribunal Federal e a própria deliberação do Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo precisa voltar atrás nessa decisão desastrosa que pode provocar graves consequências, não só para as pessoas que estão hoje no acampamento Marielle Vive, mas para a comunidade em geral, para a população da região de Campinas. Era isso, muito obrigado.